Olá a todos, saudações no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu espero que sim, tá? Vamos começar um vídeo hoje diferente. Tudo bem com você? O meu nome é Silvio Pinheiro e esse canal chama-se Cristianismo Vida Terrena. É um canal de apologética que trata de ocorridos na CCB, Congregação Cristã do Brasil. E hoje nós estamos dando continuidade ao segundo vídeo da série CCB Filmes. É uma série chamada CCB Filmes que vai tratar de assuntos concernentes à congregação, tá bom? Comparação de filmes, ficção cinematográficas da sétima arte com ocorridos na denominação, tá bom? É uma reflexão de minha opinião, de minha autoria, tá bom? Tudo bem com você? 2 vezes eu perguntei. Espero que 2 vezes você tenha confirmado no teu coração que está tudo bem. Graças a Deus. Vamos para o vídeo? Você viu aí, na capa desse vídeo, escrito assim, um título: Ancião Estranho e o Multiverso da Loucura CCB, gravado nos estúdios Marvados Ensinos. Né? É uma brincadeira, claro. Né? A capa original tem o personagem chamado Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. É um filme continuidade de outros filmes da Marvel Entertainment, ou Marvel Studios, né? No meu caso, fiz a Marvados Studios, que conta uma série de ocorridos causados por pessoas e pelo personagem principal deste filme, tá bom? Simplesmente usei essa capa aí para fazer a comparação, tá bom? Então aí você vai ter uma noção do que eu estou falando. O interessante é que o filme não foi lançado ainda. Será lançado dia 5 de maio. Dia 5 de maio é a estreia do filme, tá bom? Então, esse filme não está disponível no cinema ainda. É inédito o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo inédito porque... Por quê? Não estou dando spoiler. Estou fazendo inédito porque eu já conheço a história. Eu sei que foi adaptado o nome, isso foi mudado alguma coisa da história da Marvel, e também sei que foi adaptado alguma coisa. Eu conheço já a história há mais de 30 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, mesmo sem compreender tudo o universo da Marvel, o meu irmão tinha pilhas e pilhas de revistas em quadrinhos. Eu até tenho uma pilha de revistas ali, ó, universo da Marvel e DC Comics. Então eu sei o que está acontecendo lá no filme. E sem contar que a gente já viu os tutoriais de outros canais que estão comentando sobre esse filme, tá bom? Em primeiro lugar, vamos lá, direto para o assunto. Pessoal, quem tem mais idade, mais de 60, 70, e não acompanhou as histórias em quadrinhos, terá uma certa dificuldade para entender agora o que estou falando. Só vai ter mais noção do que eu estou falando se acompanhar os filmes que eu vou citar. Sendo que o deles principal só será lançado dia 5 de maio. Tá bom? Mas é o que? É uma comparação. Em primeiro lugar, você viu a palavra estranha aí, multiverso. O que é um multiverso? Se você for pesquisar multiverso, a palavra, você vai achar definições variadas. Mas a mais comum é: multiverso é um conjunto de universos que vivem separados de si, mas que englobam um universo inteiro, chamado de pluralidade, né? Um multiverso. Então são milhares de universos que vivem separados, mas fazem parte de um universo maior. Então chama-se multiverso, tá? Então é uma concepção muito antiga, né? Agora está em moda falar por causa dos filmes da Marvel. O que é Marvel, para quem não sabe ainda? A Marvel Company é uma empresa americana que foi vendida em setores, foi feito fracionado a sua empresa e vendido para companhias, né? E a Marvel foi vendida para a Fox, uma empresa muito poderosa. E agora, por último, a Disney comprou os direitos da Marvel. O Walt Disney comprou. Então, hoje a Walt Disney é a dona da Marvel Comics, né? Em grande parte, Marvel Comics. Vamos saber um pouco da história da Marvel, antes de falar do filme? Para você ver as semelhanças que tem os filmes e o universo Marvel com o universo CCB? Parece loucura, né? A Marvel, o universo da Marvel, ele surgiu que ano? 1961. Em 1961 surgiu o universo da Marvel, tá? Alguns criadores ali se juntaram e criaram os personagens,
aonde eles viveriam, o que fariam, tudo mais, né? E isso aí se deu no gibi número 1 da Fantastic Four, né? O Quarteto Fantástico, ou os Quatro Fantásticos, como falava lá no nosso tempo, né? Era Quatro Fantásticos. E o que é interessante? Interessante que, se você for analisar, a CCB também, ela criou o multiverso de doutrinas dela, o mais famoso de todos, em 1961. Porque de 61 para baixo, você não vai encontrar os tópicos de ensinamento. Então, o universo da CCB conhecido, que nós conhecemos hoje, ele se deu a partir de 1961. De 61 até 36, tem algumas reuniões gerais, tópicos de ensinamento que a gente não tem acesso, né? Só alguns colecionadores, estudiosos da CCB, dissidências que vão ter acesso a informações, né? Tamar Coutinho e outros mais, né? Mas interessante que bate as datas ali do multiverso, quando foi criado essas realidades, esses contextos, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês uma coisa. Uma sinopse do filme, do multiverso da Marvel e do Doutor Estranho, que na verdade, sem dar spoiler, né? Doutor Estranho aí, na capa é Ancião Estranho, seria o líder da CCB, né? Se você digitar lá assim, por exemplo, lá no Google, multiverso, Doutor Estranho Multiverso da Loucura, ou Multiverso da Loucura, e você vai ter uma sinopse. A mais comum é essa aqui, ó. O aguardado filme trata da jornada do Doutor Estranho rumo ao desconhecido, além de receber a ajuda de novos aliados e também místicos e outros já conhecidos do público. O personagem atravessa realidades alternativas com imprevisíveis e impossíveis e perigosas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Essa é a sinopse do filme, tá? Tá aqui no papelzinho, marquei. Se digitar no Google Multiverso da Loucura, você vai achar a sinopse aí. Das várias, essa é a mais completa. O que é interessante? Interessante que nos filmes da Marvel, no filme, começando lá atrás, lá já no Homem-Aranha, essas coisas assim, existe um jovem. O Homem-Aranha é representado pelo jovem, né? É a terceira fase do Homem-Aranha, é o jovem. E ele faz umas coisas ali, e ele precisa de uma ajuda. Então ele vai até o Doutor Estranho. Doutor Estranho, o personagem principal do filme lá, desse filme agora, ele tenta alterar algumas coisas na realidade para agradar aquele jovem, tentar ajudar aquele jovem. Você está entendendo? A CCB, agora nos últimos tempos, está tentando agradar um novo público que está surgindo aí, que é o jovem. Porque os mais velhos estão morrendo, eles não estão conseguindo conquistar novos adeptos. Os mais velhos estão morrendo. E como está morrendo os velhos e não está entrando mais ninguém, eles têm que mudar a realidade para tentar trazer aqueles jovens para, digamos assim, comodismo, né? Dar uma situação mais cômoda para aqueles jovens. Não é parecido o que aconteceu? O grande problema que aconteceu lá no filme anterior ao multiverso do Doutor Estranho, que ainda não foi lançado, é que para agradar aquele jovem, ele abriu um portal, expôs-se ao portal e o portal expôs-se à Terra, a esse universo conhecido, colocando à luz de todo mundo daquele universo várias possibilidades e realidades alternativas que já existem ou que poderiam existir. E também com criaturas poderosíssimas, como é o próprio Doutor Estranho, e alguns considerados deuses. E isso embaralhou totalmente a cabeça do Doutor Estranho, a ponto de cada vez que ele quer acertar, ele erra mais do que acerta. E ele tenta em realidade alternativa, consertar aquilo que ele já estragou. Ou aquilo que ele tentou achar que dá certo, teve um reflexo, um efeito borboleta, e aconteceu outra coisa diferente do que ele esperava. E isso está acontecendo no universo CCB. Engraçado como a ficção imita a arte, e a arte parece que ela foi visionária. Interessante, né? A gente vê os fatos aí na internet, no YouTube, pessoas falando até dos Simpsons. Lá os Simpsons preveram
um presidente Trump, os Simpsons preveram uma pandemia, os Simpsons preveram uma invasão à Ucrânia, aquela brincadeira lá, né, teoria da conspiração. Então, engraçado que o universo Marvel, há muito tempo já, há mais de 40 anos, que vem prevendo o que vai acontecer com a CCB, né? Então é interessante que o Doutor Estranho, que é o personagem do filme, ele abre um portal, e esse portal abre um espaço físico, uma realidade. E ele tenta distorcer a realidade para tentar salvar aqueles que ele gosta ainda, aqueles que ele ama. Acontece também na CCB. Na CCB, abriu-se um portal. E agora vamos falar de internet. Assim como o Doutor Estranho lá, nesse filme que será lançado, em continuação do Homem-Aranha lá, ele abriu um portal para tentar consertar algumas coisas que ia agradar aqueles jovens, né? Então a CCB abriu um portal, primeiro no YouTube, nas mídias sociais, e começou a conceder algumas coisas que eles ainda eram redutíveis ao tempo. O que foi que aconteceu? Geraram uma onda gigantesca de críticos que já existiam aí, sem ser conhecidos, estavam em realidades alternativas. O Doutor Estranho, quando abriu o seu portal lá na Marvel, no filme, na história, ele trouxe monstros e seres poderosíssimos com os quais ele não poderia lidar. Ele precisaria de ajuda de pessoas diferentes e também de algumas figuras conhecidas, como diz a sinopse aqui. E esses monstros não conseguem, vamos dizer assim, ter uma derrota total. Que um monstro morre, surge outro monstro. Um deus morre, surge outro deus. E assim por diante, né? É meio estranho, né? Mas a concepção é a mesma da reforma da CCB e da atual realidade da CCB. Abriu-se um portal na internet, abriu-se uma oportunidade de tentar mudar a realidade, e essa tentativa de mudar a realidade fez com que coisas diferentes que eles não tinham, impossíveis, como diz a sinopse aqui, impossíveis de serem premeditadas, acontecessem. E algumas coisas que eles premeditaram realmente aconteceu, mas a maioria é feito borboleta. Tomaram proporções que eles não podem mais dominar. Interessante, dando spoiler do filme, o Doutor Estranho, no filme da Marvel, ele vai enfrentar um vilão, um inimigo dele, um adversário desconhecido. E se você for ver a sinopse, que já está publicamente nos canais do YouTube, esse maior inimigo é ele mesmo, numa versão mais poderosa, ou menos poderosa, ou de outra realidade, mas não importa. O inimigo maior do Doutor Estranho no filme e nessa série de filmes é ele mesmo. O que aconteceu com a CCB? A CCB, ela abriu o portal internet e ela criou um maior inimigo dela. Ela mesma. Ela está enfrentando os maiores inimigos dela. Quando a Marvel criou o universo da Marvel em 1961, ela criou alguns personagens e alguns fatos e ficções que teriam que se enquadrar e se encaixar ao longo dos anos. Alguns não se encaixaram. Então criou-se o multiverso. Os universos paralelos se chocaram para tentar encaixar alguma coisa, alguma realidade ali. Da mesma forma, a CCB em 61 criou seu universo cristão, dizendo que ela era graça, que ela é o caminho do céu, que ela é uma obra revelada. Os 1770 anos para trás não aconteceu nada. E assim por diante, né? Antes de Francisco nascer não havia salvação. E por diante afora. E eles foram mudando a realidade, assim como o personagem principal do filme da Marvel foi mudando realidades e tendo a ajuda de algumas pessoas foram mudando realidades, tentando dominar a situação. A CCB também fez assim. A CCB lá na fundação dela, ela mudou o histórico da ramificação, ela mudou toda a história de Louis Francis Con, que era o fundador da Assembleia Cristã, distorceu fatos, omitiu assuntos, omitiu cartas, mentiu e omitiu durante mais de 84 anos. Quando completou 85 anos, ela deu de frente com esse portal, a pandemia. E a pandemia, assim como aquela grande batalha do infinito, né? Vocês sabem que a Marvel teve a Batalha do Infinito, que é as Guerras Infinitas, né?
claro que de uma forma diferente. Ela enfrentou uma guerra, parece que era infinita. Eles não sabiam como terminaria aquela guerra na Marvel. A CCB também fez a mesma coisa. Ela veio enfrentar uma pandemia. Nessa pandemia, ela teria que poupar os velhinhos da sua igreja, teria que não se expor totalmente e tentar trazer pessoas para a denominação. Para isso, ela fracassou. Ela fracassou. O que aconteceu? Ela abriu o portal do multiverso. Pessoas que foram para a internet assistiram a outros pastores, pregadores, outras religiões, simbologias, filosofias e todo tipo de conhecimento e tiveram as suas realidades mudadas bruscamente. Bruscamente. Olha que palavra bonita que inventei. Inventei um neologismo aqui. Então elas mudaram. Tiveram uma realidade, tornou-se em segundos uma outra realidade. Nossa, eu estou perdido, eu estou condenado ao inferno. E de repente, num passe de mágica, a sua realidade transformou. Ela leu uma passagem da Bíblia, assistiu a pregação de um pastor, e aquilo confortou o coração da pessoa. Então a pessoa mudou sua realidade. Através do quê? De um portal chamado YouTube, internet e outros portais, outros aplicativos e também sistemas de mensagem e todo tipo de plataforma cibernética, ela veio a acalhar para a obra de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo, tá bom? E a CCB enfrentou isso. E assim como o Doutor Estranho, tá? Que é aquele personagem desse filme que será lançado, ele já tá em outros filmes, ele já tinha feito algumas cacacas no passado, e algumas por querer, outras sem querer, algumas ideias que ele teve, esses anciãos também fizeram. Eles tentaram mudar uma coisa aqui, mudar uma coisa ali. Só que eles criaram um multiverso da CCB. Esse multiverso é da seguinte forma. Como é que eu vou explicar para vocês? Existe o universo, por exemplo, dos desigrejados. Existe o universo dos convertidos, o universo dos separados, divorciados, o universo daqueles que são os homossexuais da igreja, não assumidos, mas que estão dentro da CCB, e aos milhares, tá? Não milhões, milhares, porque a CCB só tem 2,5 milhões de adeptos, e olha lá. E tem o universo político dos bolsonaristas, dos que não têm conhecimento político e acham que o comunismo não tem problema do cristão ser comunista, que é um universo também estranho, mas é um universo que existe, e a CCB entrou nesse universo. Então, assim como o Doutor Estranho, ele tem vários personagens dele mesmo na mesma história para cada universo, a CCB criou um ancião estranho. Você está entendendo? Ela criou, pega anciães, que são líderes máximos, cada um prega o que quer para agradar determinado público, para manter essas realidades separadas, tá? Mas no multiverso da CCB. Você está entendendo? Está entendendo? Ou você não entendeu ainda? Qual que é a jogada? Desde 1961, que a Marvel Entertainment, que é a Marvel, que é a empresa que cria os quadrinhos desse segmento, ela criou universos, e esses universos não se encontravam. Não se encontravam esses universos. Até que enfrentou-se um inimigo muito poderoso, e ela teve que inventar uma forma de trazer esses grupos de heróis e de personagens para uma mesma realidade, mesmo eles vivendo em realidade diferente. Por exemplo, você vê na Marvel aí que você vai ver o Quarteto Fantástico junto com os X-Men junto com os Vingadores junto com, por exemplo, os Eternos junto com o Tribunal Vivo, os Vigias, assim, esse gigantesco seres místicos e personagens do universo Marvel. Mas para enfrentar o inimigo comum, que eles não sabem o tamanho que é o inimigo comum, eles pegaram as histórias e criaram as Guerras Secretas, Guerra Infinita, a Saga do Infinito e assim por diante, né? Que são várias outras histórias que estão no universo Marvel, tá? E algumas histórias se encontram, trocam ideias, mas mesmo assim, depois que eles vencem os obstáculos, cada um vai para o seu universo, tá? Depois não se comunicam mais da mesma forma. A CCB é assim. A CCB é assim. Ela tentou mudar a doutrina dela, através dessa doutrina muito estranha, que é uma salada de frutas, e ela quer trazer bolsonaristas junto com petistas. Extrema direita com centrão e esquerda. E dissidências. Ela quer juntar dissidências da denominação com o grupo mais conservador. Ela quer trazer liberais e liberacionistas, libertinos e libertadores.
ela quer trazer todo mundo ali. E ela não explica muito como é que ela vai trazer, e quando é que ela falha, ela não fala nada. Ela não explica quando é que ela falhou. Exemplo disso aí, nós temos, por exemplo, um ancião famoso que foi considerado apóstata. Saiu, fundou sua igreja, com laços com o ancião estranho, e depois ele volta para a realidade da CCB. E deixa a sua realidade para lá. E depois, de repente, fração de dias, ele volta para a sua realidade que está lá e abandona a CCB. E essa realidade continua a existir e ninguém sabe por que ele saiu, por que ele voltou. E em nenhum momento o ancião estranho vai a público chocar a sua igreja e seu corpo, porque ele não quer perturbar a sua realidade. Ele não fala, olha, por que fulano voltou para lá e voltou e ficou e subiu no púlpito e voltou. E a CCB é assim. Ela traz novos aliados para combater o inimigo comum deles. Mesmo que a CCB, em seu corpo administrativo de anciães, ela tenha uma realidade na qual ela está dividida em São Paulo, Paraná e talvez Curitiba, capital do Paraná, com o norte do Paraná e estado de São Paulo e demais estados, onde anciães não concordam em todos os tópicos e todos os ensinamentos e todas as doutrinas que eles criaram. Então eles estão tentando trazer de volta e fazer um universo, multifacetado. E para isso, eles têm que conceder alguma aqui ou apertar ali. Então eles vão fazer um balanço de quem acredita mais coisa, quem acredita menos coisa, quem concorda com essa coisa em mais número, em menor número. Por exemplo, a barba. A barba foi um assunto que foi mais para encher linguiça, né, para abafar os escândalos de Alagoas. Mas a barba, o motivo da barba, aquele escândalo da barba que teve aí, ela veio à tona na CCB Nacional, porque a maioria dos anciães, São Paulo, Paraná, Curitiba e região do Brasil Norte, e alguns do exterior, concordavam da estética da barba. Então esse assunto, que não tem muita importância e relevância para a salvação, quase nenhuma, se não tiver alguma, foi abordado no seu multiverso do ancião estranho lá, que subiu ao púlpito e foi falar disso aí. Mas tem coisas que ele não vai falar no púlpito, porque não agrada a todos. Então eles estão, quando é para agradar grupos diferentes, ele sobe ao púlpito e fala coisas diferentes, voltam atrás em alguns assuntos, no outro culto ele volta atrás naquele que ele falou, depois ele fala que nunca mais é assim, depois ele joga a culpa da realidade no povo, dizendo que o povo queria assim, porque eles eram contra isso desde o começo, mas o povo queria assim, e a voz do povo é a voz de Deus. Eu aconselho a você, meu amigo, minha amiga, que gosta de HQ, revista em quadrinho, e gosta de filosofia, você possa ter acesso, por exemplo, aos últimos 5 filmes que a Marvel Entertainment criou sobre o assunto multiverso Marvel. E se você puder assistir esse filme do dia 5 de maio, se você conseguir compreender o assunto, você comparar com a realidade da CCB nos últimos 3 anos. É claro que essas alterações na realidade eles fazem há muito tempo, mas não havia um portal para que pudessem seres poderosíssimos descer e enfrentar o Doutor Estranho. Então alguém está enfrentando hoje o Ancião Estranho. E o maior inimigo dele é ele mesmo. E os demais inimigos dele são os críticos, os reformistas, os neoliberais, os conservadores cristãos, os puristas da Bíblia, os apologetas cristãos e aqueles teólogos de plantão. E hoje, CCB ela está perdendo para qualquer tutorialzinho. Você pega um tutorialzinho de um rapaz de 15 anos sobre a Bíblia Sagrada e você tem uma fonte de conhecimento gigantesca que a CCB em 30, 40, 50 anos não te deu. Então esse multiverso da loucura da CCB o multiverso da loucura da Marvel são muito parecidos. Como terminará as histórias da Marvel? A gente já sabe, porque já foi escrito, né? Gibis de 40 anos atrás já contam quais serão os desenrolar da história, por mais que eles alterem uma coisa em outra. Mas como terminará esse multiverso da CCB? Como será o final da CCB? Final que está próximo. Próximo mesmo. Não estou falando de meses, dias, não. Mas está próximo. É claro, é nítido.
Quando se altera a realidade, é porque realmente há uma necessidade extrema para alterar uma realidade inteira. Então, realmente, pense aí com você, assista aos filmes, compare com a história atual do multiverso. Compare o personagem principal desse filme que será lançado e dos outros passados com essa liderança, com esse comportamento, com essa doutrina, a realidade da sua vida e a realidade que eles pregaram para você com a realidade do mundo atual. Compare, veja se você não perdeu tempo. Começa a viver agora, começa a viver a tua vida, começa a entrar em novas realidades, começa a visitar outras igrejas, começa a fazer amizade com pessoas diferentes, comece a entrar em novos caminhos, comece a pisar novas cercas, fazer novos buracos, colocar mais uma estaca, dizer aqui também eu já estive, aqui minha bandeira já foi colocada, aqui alguém passou antes que eu estou aqui também. E quero conhecer aquele que passou por aqui, quero conhecer aquele que passar para frente. Faça a sua realidade. Faça uma vida nova. Esqueça esse universo da loucura, onde nada faz sentido, onde tudo é falado no púlpito conforme a ideia na hora, ou conforme reuniões secretas ocultas que fizeram lá, muitas vezes banhadas a cachaça, a uísque, a álcool. Deixe esses homens para trás. Deixe para trás toda essa loucura, esse multiverso multifacetado da CCB. E CCB e dissidências, tá bom? CCB e dissidências. Mas principalmente a mãe delas, que é a CCB. Procure uma igreja bíblica, procure um grupo bíblico. Se você tem condição financeira, procure um clube, membro de sua família. Você tem condição financeira, você é da classe média alta ou alta, entra num clube para jogar tênis. Hein, irmã? Gosta de jogar tênis? Já viu? Vai jogar tênis. Vai jogar o tênis de mesa. Vai nadar na piscina. Vai fazer jardinagem. Vai viver uma vida. Vai andar de bicicleta com um grupo. Você é jovem. Você viveu a vida inteira terno gravata, com a Bíblia debaixo do braço, sem poder ler ela, dentro da CCB. Pega um capacete, uma bicicleta e vai aquele grupo de jovens que passa lá na rua da tua casa, aqueles 30, 40 bicicletas. Vai com eles também. Converse com o líder deles. Posso fazer parte? Posso conhecer esse universo de vocês? Né? Pega a esposa, vai na churrascaria. Vai na lanchonete. Tá bom? Ah, minha esposa gosta de dança. Ela sempre achou bonitas as danças clássicas, as folclóricas. Vai fazer uma aula de dança. Vai viver a sua vida. Faça a sua realidade. E deixa para trás esse multiverso da loucura CCB com esses anciães estranhos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam na tua vida. Eu faço votos que você viva uma vida inteligente, saudável, com inteligência emocional. Viva a vida. Vá ao cinema, tá bom? Coisa que você não foi tantos anos. Converse, troque ideias. Viva a vida. Paz e graça a todos. Nos vemos no próximo vídeo da série CCB Filmes. Tá bom? Se assim nos permitir. Até o próximo vídeo.